Então, cara, é uma coisa que a gente confunde muito e que quando a sociedade ou a comunidade ou a igreja aplica dessa forma, é algo muito perigoso. Você usar o Antigo Testamento e o Novo Testamento como se fosse a mesma coisa. Nós temos que fazer essa separação. Nós temos que fazer essa separação, senão a gente sai mandando todo mundo para o inferno, sai fulminando todo mundo, sai arrebentando com tudo, sai fazendo a pessoa dar dinheiro para fazer barganha, fazendo a pessoa dar a sua vida para ganhar bem de Deus, fazendo a pessoa ficar com medo que se não fizer vai morrer. A gente sai fazendo atrocidades. É por causa disso que tem uma divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ela é muito clara, entendeu? Ela não é obscura no sentido de um maluco que falou esses tempos atrás que você não pode ser cristocêntrico, que você ser cristocêntrico é uma bobagem, é uma idiotice, porque você está anulando o Antigo Testamento. Não, imagina, tudo que tem de bom no Antigo Testamento converge em Jesus. Claro que nós somos cristocêntricos, é a obra de Deus, tudo foi feito por Cristo. Tudo convergiu em Cristo. Cristo põe um ponto final em todas as coisas. Mas nós temos que fazer esse tipo de separação. A Bíblia fala dessa nova aliança. A Bíblia fala. Jesus fala na ceia da nova aliança. Depois Paulo fala na ceia da nova aliança. Uma nova aliança com meu sangue. E Jeremias 31 fala dessa nova aliança. Que haverão dias que o povo mesmo invalidou a velha aliança, que era a aliança das leis das tábuas de Moisés. E a nova aliança não seria mais feita em pedra, entendeu? Seria feita agora no coração, na carne do coração. Deus vai escrever a lei no nosso coração, escreveu, ele está escrevendo, entendeu? Então, o Antigo Testamento, no início, as leis dadas por Moisés, nós temos que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento são sombras do Novo Testamento. Nós vivemos a realidade hoje. Cristo trouxe à luz a realidade, que ainda não é de forma completa. Nós vivemos aqui em partes. Um dia nós veremos, nós veremos ao todo, hoje nós vemos em 2D. Um dia nós veremos todas as dimensões. Né? Mas o Antigo Testamento são sombras. Por quê? Porque naquele momento eles não enxergavam muito bem as coisas. Hoje nós temos uma visão de mundo completa. É claro, com algumas confusões aí de volta de Jesus, de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, essas coisas que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque nós vivemos em partes. Calvinismo, arminianismo, são conversas que não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque nós vivemos em partes. Mas hoje nós já vivemos a realidade. O Antigo Testamento ssão sombras. A galera no Antigo Testamento, Deus tratou o início da humanidade, ou Deus tratou o início do seu relacionamento com o homem, com um povo. E quando ele começa a tratar com esse povo, cara, ele começa a trazer leis quase que para nós podemos chamar de infantis. Porque naquele momento o povo era bárbaro, não tinha nenhum limite, cara. Era estupro, era assassinato, era barbaridades. Era sacrifício de criança, era uma maluquice. E quando Deus vem e traz as leis para Moisés, uma pedra, para eles aquilo lá era uma boa nova, cara. Era, a gente vai viver certinho agora, bonitinho. Eram leis maravilhosas, cara. Lei de conduta de relacionamento, lei sobre separação e divisão de terra, lei sobre você amar o próximo, lei social, lei material, lei alimentar, lei de prosperidade na terra. Havia lei para tudo e eles ficaram maravilhados com aquilo, porque eles não tinham lei para nada. Entendeu? Então, nesse momento ali, o que para nós hoje é algo infantil, mas para eles era maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente traz para nós, para os dias de hoje, o quê? A lei moral e ética de Deus, como Deus pensa e como Deus é. Os momentos no Antigo Testamento de perdão, de graça, de misericórdia. A sabedoria do Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento para um povo.
os momentos de gratidão, de louvor dos salmos. Você traz essas coisas, entendeu? Para cá. Mas tudo isso se converge na pessoa de Cristo, não é diferente de Cristo. Entendeu? Cristo não pregou diferente disso. Agora tem coisa que a gente não pode trazer para hoje. Não pode, é pesado. Mata, então você começa a matar todo mundo, não pode sair pregando o Antigo Testamento, não. Não pode. Pode sair pregando o Antigo Testamento. Tem que ver se Jesus viveu aquilo. Você tem que olhar para o Antigo Testamento, você tem que colocar um óculos, escrito Jesus no óculos. Aí você começa a ler o Antigo Testamento. Senão você destrói todo mundo, cara, entendeu? E aí Jeremias vem e lembra, ó, e Romanos também, Romanos 2,15 fala também de uma lei que era em pedra e agora está no coração. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que, por exemplo, a lei quando chega em Jesus, ela torna Jesus imundo. Por quê? Porque Jesus toca numa mulher com fluxo de sangue, Jesus entra no cemitério em Gadara, Jesus toma no copo da samaritana, Jesus toca leproso, Jesus conversa com prostituta, entendeu? Aí você vê isso já na pessoa de Jesus. Ele era judeu, só que algumas coisas já não serviam mais. Ele cumpria as leis, ele era judeu, ele ia no templo. Mas algumas coisas não dava mais, já não servia mais. Então você vê esse processo gradual da revelação de Deus. Deus, quando começa a entregar as leis, ele entrega as leis para uma humanidade infantil ainda, para uma humanidade bárbara. E gradualmente ele vai se revelando, gradualmente ele vai falando, ó, virá o Messias. Não foi no começo. Virá o Messias. Ó, o segundo templo, o desejado das nações vai entrar nesse templo. São novas leis, são coisas assim que eles vão entendendo as coisas. Então, quando as leis foram entregues aos hebreus, já era um alívio para eles. Mas hoje em dia não dá. Hoje em dia não dá para a gente cumprir muitas coisas. Para nós é um atraso. É um atraso, é claro. Para nós, por exemplo, as leis humanas, por exemplo, do século XIX, é um atraso para nós hoje. As mulheres, elas não podiam dirigir, elas não podiam votar. Entendeu? Então, Deus vai se revelando para a humanidade hoje pega a revelação de Jesus, e a revelação de Deus, ela continua evolutiva e progressiva. Que é por causa disso, que a gente bate no martelo de que você não pode viver uma igreja de 500 anos atrás. Não pode fazer isso. Porque senão você pega as cartas de Paulo e trazem ao pé da letra. Trazem ao pé da letra. Aí você começa a tornar o dízimo uma lei. Você começa a tornar o sábado uma lei. Você começa a não deixar a mulher pregar, a não levantar a mulher pastora, porque é lei. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que separar. São coisas que a gente tem que pegar o Antigo Testamento e pensar assim, ele é informativo, ele é histórico. Ele dá para você ver ali em algumas coisas a moral e a ética de Deus. Dá para você ver gratidão, louvor, sabedoria, profecia sobre Cristo. É ótimo, excelente. Para nós é excelente. Paulo pegou o Antigo Testamento inteiro e desenhou como uma arte, num quadro, a foto de Cristo. Como se fosse isso, né? Ou ele pegou o Antigo Testamento inteiro e foi escrevendo, reescrevendo. Quando ele pega o óculos dele escrito Jesus, ele lê o Antigo Testamento com o óculos escrito Jesus e ele vai reescrevendo a nova aliança. Essa é a velha, essa é a nova. Essa é a velha, essa é a nova. E a nova o que é? A nova é a lei gravada no nosso coração. Por causa disso é o cuidado da gente pegar igrejas que pregam o Antigo Testamento. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso sacerdote, esse é o nosso pastorzão. Você deve satisfação para ele. Ele é o seu guia, ele é o seu guru. Não, peraí, gente, calma aí. A autoridade espiritual, o Antigo Testamento era hierárquico. Rei, sacerdote, juiz, profeta, patriarca, era hierárquico. Agora Jesus é o nosso rei, sacerdote, juiz, profeta. Não que você vai sair fazendo as coisas que te der na telha, mas você tem o seu ciclo de amizade, as pessoas que você confia, e essas pessoas, elas balizam você, essas pessoas, elas fazem você pensar, essas pessoas ativam no seu coração a lei de Deus que está gravada no seu coração, cara.
Então tomar cuidado, essa hierarquia implantada nas igrejas, tomar cuidado com isso. Porque dentro da própria comunidade existem pessoas que você se dá melhor com elas e elas te tratam melhor e elas te dão conselhos melhores. Existem outras que são extremamente religiosas, ferro, ferro, madeira, madeira, e sai machucando todo mundo e sai arrebentando todo mundo. E o Antigo Testamento é muito bom para isso. Então, está gravado no nosso coração. E é por causa disso que você não é no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é matemático. É sim, sim, não, não, como diz Jesus mesmo, mas no sentido de regra matemática mesmo. Os mestres da lei, eles vieram para tentar dar interpretações às leis. Mas as leis, elas são claras. E hoje, essa cartilha clara e matemática da lei, ela não pode ser imposta para ninguém. Porque Jesus escreveu uma lei no coração da pessoa. Então, se a pessoa está no ciclo do pecado, pode ser que Deus esteja tendo misericórdia dela, entendeu? Ou ela não consegue sair, e Deus tem misericórdia dela. Ou Deus está tentando que ela saia e ela não consegue, e Deus tem misericórdia dela. Ou ela sabe que está errada e ela está pensando em sair e não conseguiu sair ainda, e Deus tem misericórdia dela. E tem as dúvidas. Será que eu estou fazendo errado? Será que não? Bom, a lei está no coração dela e ela tem o ciclo de amizade dela para ela se envolver e para o ferro afiar o ferro. Então a lei está no coração. Aí você não pode chegar numa pessoa, a Bíblia diz que você vai para o inferno. Não. A Bíblia não diz que você vai para o inferno. A Bíblia dá um modelo de homem que pode ir para o inferno. Paulo, ele retrata a figura de um homem que está a caminho do inferno. Mas não que essa pessoa vai para o inferno. Por que ela está fazendo isso? Não, você não sabe, a lei está gravada no coração dela, não está exposta numa pedra. Então a gente não sabe. Muito cuidado, então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente precisa separar as coisas. A gente vai falar mais disso, então, aqui nas próximas conversas.